Então, nosso grupo vai estar apresentando pela plataforma, pois ontem a gente não conseguiu apresentar porque muitos não tiveram internet para estar assistindo a aula. Vamos falar sobre a Venezuela e o México. Vamos começar com o México e depois a Venezuela. Tudo bem? Bom, a história do México. O México ele foi colonizado pelos espanhóis que iniciaram suas expedições em 1519. Em 1848, os Estados Unidos e o México assinam um tratado, que é esse tratado aqui. E nesse acordo costumava a cadência de quase metade do território mexicano para os Estados Unidos. Isso foi feito mediante o pagamento de 15 milhões de dólares. O presidente do México manteve uma ditadura militar no país entre 1876 e 1911. Em 1907, instalou-se uma crise na economia do país. O México foi alvo de várias injustiças sociais. Dessas desigualdades decorre a Revolução Mexicana em 1910. A revolução foi liderada por Emílio Zapata e Francisco Ignacio Madero González, que tinha perdido a eleição para o Porfírio Dias. Cultura mexicana. O país tem uma cultura rica, contemplada com uma série de dialetos. Isso decorre das cerca de 5 dezenas de povos indígenas que vivem lá. A gastronomia mexicana é um patrimônio imaterial da humanidade. Uma das principais características da cozinha mexicana é o sabor intenso e picante. As comidas típicas têm como base o milho, a malagueta e o abacate. A música rancheira tem como tema o amor. A música marachi é tradicional da zona rural. Uma das festas mais populares é a do Dia dos Mortos. Para os mexicanos, a morte representa a libertação. Assim, nessa festa, que é comemorada entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro, os esqueletos são venerados, há doces e brinquedos em forma de esqueleto para as crianças. Há artistas que se destacam. Diego Rivera é um conceituado pintor do movimento chamado muralismo mexicano. Frida Kahlo, sua esposa, se destacou igualmente na pintura. Economia mexicana. Uma das maiores economias da América Latina é a economia mexicana. O México é rico em recursos minerais e se dedica principalmente à exploração mineral e à indústria. Ele é o maior produtor de prata do mundo. No que respeita à produção de petróleo, o México também está posicionado. O país consta entre os 10 maiores produtores de petróleo internacionalmente. Meu nome é Ana Carolina e eu vou falar sobre o país do México. Alguns dados sobre o país do México. E sua extensão territorial é de 1.964.380 km². Seus habitantes são de 127.224.224 habitantes. O clima de lá é um clima tropical, em boa parte do tempo. Sua religião eles não têm uma religião oficial, mas 90% dos habitantes são cristãos. A moeda de lá é chamada peso México e o sistema de governo de lá é chamado de República Federal Presidencialista. E lá tem 31 estados. Acho que ele tem vários pontos turísticos, como praias, cidades, só que as praias deles são maravilhosas. Só que um dos pontos que são mais visitados no México é o Centro Histórico da Cidade do México. É onde eles guardam meio que um patrimônio azteca. É um dos maiores patrimônios aztecas que fica localizado no México. E você pode ver esse patrimônio pela Praça Zocalo, que representa meio que a identidade do México. Também temos isso aqui, que vai aparecer o nome porque eu não sei pronunciar. É uma cidade arqueológica localizada em Yucatán, acho que é isso aí. Um dos pontos turísticos mais visitados do México. Em outro nomezinho, existem muitas pirâmides com cerca de 65 metros de altura. E a pirâmide do Sol, em todas as pirâmides, ela é a maior que tem. Bom,
O México ele é oficialmente Estados Unidos mexicano. Ele é localizado na América do Norte. Ele faz fronteira com os Estados Unidos da América, ao norte com a Guatemala e Belize do Sul. É banhado pelo Golfo do México, pelo Mar do Caribe e pelo Oceano Pacífico, e destaca-se economicamente pelos países da América Latina. Aqui, ó. Então, ela no estado do Povoar é o maior monumento do mundo. Ao todo, ela tem 4,45 milhões de metros. Bom, eu tinha achado que era a Pirâmide do Sol, mas acabei de saber que é outra. Então, essa aí é a maior. Bom, esses foram os pontos turísticos do México. Segue pro próximo. Então, gente, eu vou falar agora um pouquinho sobre a Venezuela. O nome oficial da Venezuela é República Bolivariana da Venezuela. A capital da Venezuela é a Caracas. E a língua oficial da Venezuela é o espanhol. O governo é uma república presidencialista e atualmente a Venezuela está vivendo uma crise presidencial, como a gente pode assistir na televisão, no qual a legitimidade do cargo está sob questionamento. E ele está sendo disputado com o Nicolás Maduro, que é o atual presidente, e o Juan Guaidó. O vice-presidente da Venezuela é o Delcy Rodrigues. Agora, sobre a independência, a Venezuela ela foi colonizada pelo Império Espanhol e ela foi declarada em 5 de julho de 1811 e ela foi reconhecida em 30 de março de 1845. A área que constitui a Venezuela atualmente é uma área de 916.445 km². A população da Venezuela é de cerca de 32 milhões de habitantes e a moeda é o Bolívar soberano. O PIB da Venezuela, o Produto Interno Bruto, atualmente é de 320 bilhões, dando uma ênfase maior aí ao território da Venezuela, em que tem uma grande abundância de petróleo. A história, vou falar um pouco da história da colonização da Venezuela. E a Venezuela ela foi colonizada pelo Império Espanhol anteriormente à chegada dos exploradores, e o território venezuelano era habitado por diversos povos. Aí, em 1490 e em 1530, os espanhóis começaram o período de toda a colonização. Em 1808, eles iniciaram os movimentos para a libertação das colônias exploradas pela Espanha, e após anos e anos de resistência, os venezuelanos eles conseguiram se tornar independentes em 1811. Bom, eu vou falar sobre o clima da Venezuela. O clima lá, ele varia com a altitude e o clima predominante é o tropical, com temperaturas entre 24 graus e 36 graus, marcando com variações no período de chuva. Nas regiões montanhosas, as temperaturas caem drasticamente, podendo chegar a 8 graus, o que é característico das zonas temperadas. Acima dos 2.000 metros negativos, as precipitações anuais variam entre 430 milímetros e 1.000 milímetros. Normalmente chove mais nos meses de junho e outubro. Vegetação. A Venezuela tem quase metade do seu território coberto por florestas úmidas e de folhagem larga. O país é considerado um dos 17 países megadiversos, grupo de países que concentram uma grande biodiversidade. Apresenta vegetação. A Venezuela tem metade do seu território coberta por florestas úmidas e de folhagem larga, o que faz ser um dos maiores países com biodiversidade. Apresenta florestas tropicais de baixa altitude, cerrados e florestas de mangues. Nas regiões das costas é possível encontrar espécies de palmeiras, já nas regiões mais áridas concentram-se as cactáceas. Política. A Venezuela configura uma república presidencialista baseada na Constituição de 1999. Os estados possuem seus próprios governadores, sendo eleitos por um período de 4 anos. Os principais partidos políticos são a Acción Democrática, o Partido Social Cristiano e o Partido Socialista Unido de Venezuela. Historicamente, a Venezuela viveu inúmeras crises políticas e algumas tentativas de golpes. Atualmente, o país vive um intenso cenário de crise política, em que o cargo do presidente ocupado por Nicolás Maduro é questionado pela comunidade internacional. Economia.
A Venezuela possui uma economia mista baseada no mercado do petróleo. O país possui a gasolina mais barata do mundo. Isso se dá porque a gasolina chega ao consumidor e é subsidiada pelo governo. A Venezuela é um dos principais exportadores de petróleo do mundo. O setor industrial representa cerca de 17% do PIB. O setor agrário representa cerca de 3%. O país exporta produtos como arroz, milho, frutas e carnes bovinas, contudo, não é autossuficiente nesse setor.